lá, moça? Vamos começar. Deixa o professor aparecer no vídeo, dar uma boa noite para vocês, um bom dia, boa tarde, tá? Eu estou fazendo esse vídeo para meus alunos do 8º ano A e do 8º ano B. História. Vamos trabalhar aqui um pouquinho Brasil independente, primeiro reinado, tá? Eu fiz um vídeo, eu fiz umas explicações anteriores sobre a família real aqui no Brasil, né? Essa família real foge de uma guerra do Napoleão, todo aquele jogo de interesses lá na Europa, França de um lado, Inglaterra do outro, uma família real desestruturada, né? Um príncipe regente, a rainha com o título de Maria Louca, invasão das tropas do Napoleão, ou seja, uma verdadeira bagunça. E essa bagunça veio parar aqui no Brasil. Desculpa. Mais precisamente, cidade do Rio de Janeiro, né? O Brasil torna-se sede do reino. O Brasil futuramente é elevado a Reino Unido de Portugal. E essa família fica aqui pelo Brasil durante 14 anos, né? Então eu fiz questão de colocar aqui os antecedentes da nossa independência. Primeira coisa, volta da família real para Portugal. Essa família real, por uma situação política lá em Portugal, é obrigada a voltar para Portugal, né? Essa situação política, a Revolução do Porto, é um acontecimento histórico bem interessante, e a família real é obrigada a voltar para Portugal. Só que essa volta da família real, o príncipe fica no Brasil, o que futuramente seria o Dom Pedro. Agora, por que o professor citou que o príncipe fica no Brasil? Ele era o membro mais importante da família real, ele era o filho mais velho, né? Era aquela figura que tinha que voltar, e ela fica ali. Os analistas políticos já ficam certos que ele ia tomar o poder no Brasil, né? 9 de janeiro de 1822 é o famoso dia do fico, né? Onde ele recebe uma carta dizendo que o parlamento português exigia o seu retorno a Portugal e ele dizia que ficava no Brasil, né? Bom, nós já entendemos aí a mensagem dada pelo príncipe, né? Que ele tinha interesses no Brasil. Esses interesses ficaram bem claros com a nossa independência, né? Tem aquele famoso quadro do Pedro Américo, né? Que é só famoso, não é nada real naquele quadro, aquele é tudo fantasia, as tropas, a paisagem, o cavalo, a roupa, né? Mas o que é real no que aconteceu? O Brasil virou uma monarquia. Coloquei aqui, formação de uma monarquia. Por que eu coloquei isso aqui? Simples, porque ele vai ficar com o título de imperador. O Brasil é um império, né? Até recentemente a gente acha aí na internet alguns grupos favoráveis à monarquia, né, defendendo que o Brasil volte a ser uma monarquia. Eu particularmente não concordo, né? Mas a nossa primeira formação política é uma monarquia. Tínhamos um imperador, tínhamos um trono, esse imperador usava uma coroa, parece coisa de filme, né? Isso foi no ano de 1822. Em 1823 acontece uma coisa interessante, tá? Nós tivemos uma... Eu até respiro para falar, uma eleição, né? Que pouquíssimas pessoas votaram, havia um conceito chamado voto censitário. Posso pôr isso em exercício, né? O voto censitário é onde você tinha que comprovar renda para votar. Ou seja, pouquíssimas pessoas participaram dessa eleição, mas tínhamos uma Assembleia Constituinte, deputados e senadores que representavam, eu não vou dizer o povo, mas as províncias do Brasil, né? O povo estava muito distante da votação, né? Essa Assembleia pensou numa Constituição, né? Um conjunto de leis, vocês já viram isso no 7º ano, um conjunto de leis que regulasse o poder, né? Essa Assembleia fica de maio a dezembro só formada. O imperador Dom Pedro, com medo dessa lei,
ele fecha a Assembleia Constituinte. Ou seja, o nosso primeiro líder já dá uma amostra grátis do autoritarismo. Fechou a Assembleia, soldados, né? Isso aí é conhecido como a Noite da Agonia. Noite da Agonia. É um fechamento assim do Congresso violento, né? E a tal Constituição que os deputados queriam fazer, ela ficou pronta, feita a mando do Dom Pedro por pessoas de sua confiança. Essa Constituição, o professor colocou de vermelho, ela foi outorgada, ou seja, ela foi feita de maneira autoritária, ela não respeitou os trâmites da Assembleia, a Assembleia nem existia, né, foi fechada, e a Constituição é outorgada. Essa Constituição ela tem uma curiosidade histórica, aliás, ela tem duas curiosidades históricas. Essa Constituição de 1824, ela é a Constituição que mais tempo durou no Brasil. Nós tivemos 8 Constituições, nós tivemos um período de 12 anos, nós tivemos 3 Constituições nos anos 30 e 40, entre 34 e 46 nós tivemos 3 Constituições. De 1934 a 1946, tivemos 3 Constituições, né? Essa aqui tem uma curiosidade, é a Constituição que mais tempo durou. Segunda curiosidade dessa Constituição, ela tinha quatro poderes, né? Há os 3 poderes, são conhecidos da gente, vocês vão ver isso melhor no segundo bimestre com Revolução Francesa. Há os 3 poderes e vai haver o 4º poder, que é o poder moderador. Era um poder exclusivo do imperador Dom Pedro I, ou seja, uma constituição extremamente autoritária. Esse imperador, esse Dom Pedro, esse herói nacional, herói nacional não, porque ele não era brasileiro, esse herói da independência, jurava amores ao Brasil, compôs o hino da independência. Eu particularmente gosto do hino da independência. Ele compõe o hino da independência, ele jura amores ao Brasil, né? O dia do fico ele faz uma declaração de amor ao Brasil. 9 anos depois da independência, acontece uma renúncia, né? Essa renúncia, os livros de história chamam de abdicação. Só que essa renúncia, ela é muito mal explicada. Nós não temos uma razão concreta. As Forças Armadas foram contrárias a Dom Pedro. Havia em cima dele a suspeita de homicídio de um jornalista, né, o Líbero Badaró. E também há um outro fator que o professor não colocou aqui no quadro branco, que era a morte do pai dele, o Dom João VI, lá em Portugal. E ele, Dom Pedro I, o nosso herói da independência, era o filho mais velho, ou seja, o trono de Portugal é dele. Então nós nunca vamos saber ao certo o porquê da renúncia dele. A verdade é uma que ele renunciou, né? Ele renunciou e deixou um buraco político no Brasil. Por que, professor, um buraco político? Deixa eu só explicar. Na República, o regime que nós vivemos hoje, que é o presidente como líder máximo, você tem uma lista de pessoas que sucedem ele. No caso de morte, no caso de impedimento, há uma lista, o vice-presidente, presidente da Câmara, presidente do Supremo Tribunal, e na falta dessas pessoas, né, você vai ter a obrigatoriedade de uma eleição em 90 dias. Aqui você não tem eleição, aqui o poder é hereditário, de pai para filho. E por que o professor usou o termo buraco político? Simples. Porque o príncipe herdeiro, que futuramente será o Dom Pedro II, ele só tem 5 anos. É um garotinho de 5 anos de idade. O pai renunciou, voltou, foi embora para a Europa. E o príncipe herdeiro tem só 5 anos. Né? Só 5 anos. Então, moçada, esse aqui é o panorama do nosso primeiro reinado. Coloquei aqui o primeiro reinado, 9 anos. Mas dá para ver que são 9 anos bem corridos, acontece bastante coisa. Só vim dar uma olhada aqui no meu monitor, tá? Acontece muita coisa nesses 9 anos, beleza? Eu vou postar esse vídeo
e vou postar também bastante exercícios em relação a isso, tá? Bastante exercícios em relação ao primeiro reinado. Vocês usem a internet, os exercícios do professor. Eu não quero impresso, não precisa gastar, não precisa entregar em escola, tá? Nós vamos se comunicando pelo WhatsApp, né? Não quero gasto, não quero despesas, mas eu quero que vocês façam os exercícios, beleza? Então, tô fechando o vídeo, tá? Nas dúvidas, as dúvidas, melhor dizendo, o professor está à disposição de vocês. Me chame em mensagem, me chame em áudio, né? Professor, até sobre o vídeo mesmo, vocês podem me chamar, me perguntar, anotem as dúvidas, aquilo que você não entendeu em relação a isso aqui, tá? Em relação a essa figura chamada Dom Pedro, né? Ele é a figura do primeiro reinado, né? Dom Pedro, não precisa pôr primeiro, né? Entende-se que ele é o primeiro, né? O filho dele sim vai ser o Dom Pedro II. Então, moçada, fica aqui o abraço do professor. Uma curiosidade, né, desse momento histórico aqui, é que, bom, eu já falei isso no vídeo, mas não custa reforçar, o Brasil ganhou o hino da independência, o Brasil ganhou uma bandeira, parecida com a bandeira de hoje, né? São símbolos nacionais aí que eu acho bem interessante. Tranquilo, moçada? Então, ó, um abraço para vocês, tá? Qualquer coisa que não entenderem desse vídeo, pode chamar o professor. Beleza? Ó, beijo na alma de vocês.